Shalom, shalom, meus preciosos jovens do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Hoje eu vim compartilhar com vocês o que o Senhor ministrou no meu coração. Vocês já ouviram falar sobre a Torre de Babel? Essa história está no livro de Gênesis. O capítulo é o 11. Abram as suas Bíblias. Babel, ou Babilônia, significa confusão, mistura. O texto cerne desta ministração tem 8 versículos. E eu gostaria da participação de vocês para a leitura. Então, vamos lá? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam as mesmas línguas e usavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinai, onde ficaram morando. Começaram a dizer uns aos outros: venha, vamos fazer tijolos e endurecer no fogo. Naquela região, abre parênteses, naquela região era costume usar tijolo em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Fecha parênteses. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso é que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ele recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Amém, glória a Deus. Foram 9 versículos, então, não foram 8, foram 9 versículos lidos pela Sofia e pela Manu. E louvado seja o nome de Jesus. Esse será o texto base da nossa ministração de hoje. Ao analisarmos as Escrituras Sagradas, nós verificamos a intenção do coração das pessoas que estavam construindo aquela torre. Qual o objetivo delas ao realizarem aquela construção? Era da vontade do Senhor que elas o fizessem? Queridos, a intenção do coração daquele povo era ficar famoso. A Manu leu ali que a intenção deles era ficar famoso, ser conhecido por todos. Isso, nitidamente, já não era a vontade de Deus. Mas, além dessa não ser a vontade de Deus para o seu povo, também era fruto da desobediência daqueles que utilizaram dessa vontade intrínseca da carne de ser conhecido por todos para fazer o povo trabalhar contra a vontade de Deus. A vontade de Deus era que os seres humanos tivessem muitos filhos e que se espalhassem por toda a terra. Hoje, trago essa ministração e faço um paralelo ao que estamos vendo nos dias de hoje. A pergunta que faço hoje para vocês refletirem, jovens, é: a obra que está sendo construída por vocês, aonde vocês estão colocando os seus esforços, é da vontade do Senhor que vocês façam? Quando vocês estão realizando esta obra, é com a intenção de estabelecer o reino de Deus? Vocês estão fazendo algo contrário à vontade de Deus? Vocês estão querendo ficar famosos? Você pode ter respondido todas essas questões, mas será que nas suas atitudes, na prática do seu dia a dia,
Você não está mesmo querendo ficar famoso? Será que você não está querendo chamar atenção e ser reconhecido pelas pessoas? Lembrem sempre dessa história da Torre de Babel, do que Deus fez com o povo que desobedeceu, e lembrem sempre desse versículo. Você pode ler para nós, Cauã, Provérbios 16, o versículo é o 18, por favor? Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Na minha Bíblia aqui, na nova tradução, diz da mesma maneira, mas com outra palavra. Diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Foi isso que o Cauã leu, que a soberba vem antes da destruição e o espírito altivo vem antes da queda. De toda maneira, queridos jovens, a vontade do Senhor sempre prevalecerá sobre todas as coisas. O Senhor tem um propósito para cada um de nós e coube a mim vir aqui hoje e alertá-los sobre algo que está acontecendo no nosso dia a dia. E muitos de vocês já nasceram inseridos nesse contexto, vocês nasceram nessa circunstância e nem sabem mais como era viver sem as redes sociais. As redes sociais é sim um grande avanço tecnológico. E nós estamos justamente aqui hoje, graças a Deus, que deu a oportunidade de nós termos essas plataformas. Com elas, nós podemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer as nossas reuniões aqui pela plataforma Zoom. Unimos nessa sala pessoas de vários lugares do mundo e também podemos nos conectar no conforto dos nossos lares. Isso é incrível. Todavia, queridos, eu trago aqui um alerta. Você está utilizando esta ferramenta para cumprir a vontade de Deus? Você está estabelecendo o reino de Deus? Qual a intenção do seu coração ao postar uma foto sua nas redes sociais? A Torre de Babel pode estar sendo construída nas nossas vidas de várias maneiras. Quando fazemos algo contrário à vontade de Deus, quando postamos uma foto nas redes sociais apenas para mostrar para os outros o que nós temos, quando nos envaidecemos e nos tornamos orgulhosos. A Torre de Babel pode estar sendo construída nas nossas vidas quando somos rebeldes e não fazemos o que Deus está mandando. Quando fazemos o que queremos, na hora que queremos. E isso é um flagrante de desobediência. O que você está fazendo com os materiais mais modernos que o Senhor está te oferecendo? Não pense que esse celular novo foi para você ficar se exibindo para os seus amigos. Não pense que essa viagem que você está fazendo foi para você aproveitar e relaxar, deixando de lado a vontade do Senhor. O que você está fazendo com os novos materiais que você recebeu de Deus? Veja, queridos, que o povo que construiu a Torre de Babel saiu do Oriente e chegou na planície em Sinar. E um dia tiveram a ideia de construir tijolos queimados. Assim, não construíam mais com as pedras e a massa de pedreiro, mas com os tijolos e piche. Seguramente estavam com novos materiais. Mas o que eles fizeram com isso? Para qual propósito usaram aquele material? É sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, queridos. O que vocês estão fazendo com os materiais que o Senhor colocou nas mãos de vocês? O que vocês estão fazendo? Paulo já havia nos alertado sobre isso, e quando disse no livro de Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão do mundo já era padrão do mundo desde os tempos após o dilúvio. A Torre de Babel foi construída na região da Babilônia por volta do ano de 2420 a.C.
há aproximadamente 130 anos após o dilúvio. E desde lá, a natureza humana já estava rebelde, desobediente e querendo estabelecer o seu padrão. Mas isso tudo trouxe uma grande confusão para o povo. Veja que a intenção deles era alcançar o céu, mas que soberba era essa de achar que poderiam fazer isso pelas obras das suas mãos. Deus é aquele que sonda os corações. Ele sabia qual era a intenção deles: contrariar a vontade de Deus. A vontade de Deus para o seu povo já tinha sido estabelecida. No capítulo 9, o versículo é o 7. Disse aos seres humanos para que tivessem filhos e que os descendentes se espalhassem por toda a terra. Então, queridos, por que o povo quis construir a torre para não ser espalhado? Se a vontade do Senhor era o contrário disso? Desobediência. E o que gerou essa desobediência? A paralisação da obra. O Senhor espalhou o povo, confundiu as línguas e parou a construção contrária à vontade dele. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. Mas a boa notícia é que o nosso amado Jesus nos faz enxergar. E ele é bom. Ele corrige, ensina e faz mudar. O nosso Senhor Jesus nos criou para cumprirmos um propósito, o propósito dele nessa terra. E tudo aquilo que não edifica as nossas vidas não é importante fazermos. Analise sempre nas suas atitudes. Ainda que você esteja fazendo a vontade de Deus, ainda que você esteja fazendo para Deus, qual é a intenção do seu coração? Existe soberba naquilo que você está fazendo? Você está querendo ser melhor que o outro ou você está querendo fazer um trabalho excelente para Deus? Em 1 Pedro 2, diz: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Lembrem, queridos, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O que você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês que estão aqui nessa sala Zoom, vocês que estão nos ouvindo aí pelo canal do YouTube, vocês conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará sempre com vocês. O Espírito Santo de Deus está sempre conosco e ele nos mostra aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio do Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isso está escrito em Filipenses 1, do 9 ao 11. Meus queridos, sejam sóbrios, sejam vigilantes, percebam a intenção do coração de vocês, analisem a situação onde vocês estão vivendo, a maneira como as pessoas estão se comportando, qual é a intenção do coração delas naquilo que elas estão fazendo. Tem um propósito do Senhor naquilo? Essa foi a ministração de hoje e louvado seja o nome de Jesus.